Voltamos com o Enfoca, que hoje discute o aborto. Para isso, estão aqui no estúdio o advogado Brasil Salomão e o médico Antônio Luiz Chaguri. Doutor Brasil, que tipo de crime comete a pessoa que faz um aborto ilícito? São dois tipos de crime. O crime do aborto, propriamente dito, é pela pessoa que pratica, que seria o médico. E o crime de violação da natureza humana, que é outro artigo do Código, o artigo 146, que é a pessoa que pratica, autopratica, que a pena é pequena, de 1 a 4 anos, que seria para a mãe, que tem uma série de atenuantes. E o aborto do terceiro, que induz alguém a fazer o aborto, induz a mulher, seja homem, e que a pena então é maior. Então nós temos 3 tipos de pena do artigo 128 ao 146 do Código Penal. Não são penas graves, porque o legislador reconheceu que o aborto envolve uma série de questões pessoais, subjetivas, religiosas, e o próprio conceito do que é vida. Por exemplo, em Israel, o conceito de vida é depois que a criança nasce. Então, não haveria, a lei brasileira não se aplicaria nunca ao crime. No Brasil, como o conceito de vida é dado pela medicina e não pela lei, seria o da concepção, parece que o da Igreja Católica também é o da concepção, e isso faz com que a lei atinja no primeiro instante, a partir de que o óvulo se transforma em ovo. O senhor comentou que o terceiro que induz, o aborto, a pena é maior. Quantos anos são essa pena? Ela varia de 2 a 6 anos. Alguém mais tem pergunta? Só um momento. Dr. Chaguri, o Citotec tem sido usado frequentemente pelas mulheres. Esse remédio faz mal à saúde? Interessante, porque o Citotec é uma medicação que não é comercializada no Brasil. Ele é contrabandeado, né? As pessoas estão conseguindo através de contrabando e ilicitamente, né? É uma droga que é uma prostaglandina, ela faz contrair o útero. E ele vai contraindo até que se provoque um abortamento, né? As pessoas encontram clandestinamente, isso não existe em nenhuma farmácia no Brasil. Existem hospitais, mediante uma liberação, né, para uso e indução de trabalho de parto, mas ele só tem utilização intra-hospitalar. Então não é possível que alguém vá a uma farmácia e compre o Citotec. E faz muito mal à saúde, e não só mal à saúde. Mulheres que provocam abortamento com o Citotec não conseguem, ele provoca um alto risco de malformação fetal. Então tem que tomar todo esse cuidado. Primeiro que está se usando uma coisa clandestina, ilícita, e também há o risco de, em não se abortando, que tenha malformações fetais. Doutor Brasil, teve um outro caso na Bahia em que a menina foi estuprada pelo pai e ela quer ter o filho. Por ter 13 anos, a decisão dela deve ser respeitada pela lei? Olha, a questão da lei, a mãe e o pai não no caso, mas a mãe tem o direito de desejar que essa gravidez seja interrompida. Ela pode ir à justiça e pedir e certamente será reconhecido. Na minha visão, eu entendo que a gravidez é titularidade exclusivamente da mulher. A mulher que vai ser responsável pela criação dessa criança, que vai ser responsável pelo aspecto biológico da própria gestação, 9 meses, carregar a criança em si. Então, me parece que a nossa luta deve ser para que a lei outorgue exclusivamente à mãe, aquela que hospeda a criança, o direito de resolver quanto ao aborto ou não. Nesse caso dessa menina, a mãe tem o direito de bater a porta da justiça e pedir que seja interrompida a gravidez. Alguém mais tem pergunta? Só um momento. Doutor Chaguri, até quantas semanas é possível fazer o aborto, já que no caso dessa menina de 13 anos, a sua gravidez já está no 3º mês? Olha, quanto mais precoce, melhor. Se você tem uma gravidez mais avançada, é mais difícil e a partir de um certo momento o feto fica viável, né? Então, provocar um abortamento, quanto mais tardio, ele pode ser provocado em qualquer momento, mas quanto mais tardio, maior é o risco e também maior as consequências para a mãe, de infecções, etc. É lógico que se dentro de um amparo médico, uma indicação médica e com um amparo hospitalar, isso aí fica totalmente minimizado, né? Mas em qualquer momento o aborto ele pode acontecer. Então, teve gestação espontaneamente, podem ser interrompidas espontaneamente, como eu disse, em qualquer momento da gravidez. Mulheres perdem neném aos 3, aos 4, aos 5 meses de gestação. Alguém mais tem pergunta? Só um momento.
Doutor Brasil, aqui defende a atitude do arcebispo de Olinda, Recife, dizendo que ele apenas seguiu as imposições da igreja. O senhor, como católico, diria que é preciso haver uma modernização do catolicismo? Olha, eu acho que o que precisa é considerar que toda norma não é auto-aplicável. Toda norma implica numa interpretação de alguém. O arcebispo fez uma interpretação, não significa que seja da igreja. Até parece, pelo que eu vi aí do testemunho do padre que nos precedeu, que a igreja já reformou essa própria visão que o arcebispo teve. Eu acho que ele foi absurdamente precoce, intempestivo, e não vejo, mesmo na Igreja Católica, uma punição assim tão violenta sem um mínimo de direito de defesa e justificativa, considerando que um dos médicos era católico. A legislação brasileira pode ser mudada por nós. A legislação canônica independe da nossa vontade. E talvez por isso, por ser tão rígida como é a lei da Igreja, a legislação canônica, a Igreja Católica esteja perdendo tantos seguidores para outros tipos de religião, como o Islã, ou mesmo igrejas adventistas e correlatas, onde há uma liberalidade maior na interpretação de um mundo moderno. Alguém mais quer fazer pergunta? Dr. Chaguri, a mulher que já fez um aborto, ela pode ter problemas numas futuras gravidezes? Olha, uma mulher que provocou aborto e que não teve uma assistência médica, ela pode ter o risco de formar dentro do útero aquilo que nós chamamos de sinéquia. Sinéquia é uma aderência, o útero fica grudadinho por dentro. Isso pode impedi-la futuramente de ter uma nova gestação. Mas num abortamento com assistência médica, tudo, geralmente não há consequências. As consequências existem em abortamentos provocados. São mais susceptíveis, como eu disse lá atrás, às infecções e essas complicações que podem existir. Dr. Chaguri, Dr. Brasil, vamos para mais um intervalo e voltamos já. Sai de casa, não saia daí.